Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fundamental da teologia cristã, mas com um olhar talvez diferente: as ressurreições e a segunda vinda de Cristo. Nossa fonte é o Dwight Pentecosts, né? Especificamente o capítulo 23 do Manual de Escatologia dele. Porque assim, a gente costuma pensar na ressurreição como, sei lá, um evento único lá no final de tudo, certo? Mas o Pentecostes, ele desenha um cenário bem mais detalhado, quase um roteiro, com várias etapas. Então a ideia aqui é tentar entender essa visão, quem ressuscita, quando isso acontece e por quê, segundo o que ele coloca nesse capítulo. Vamos lá, vamos desenrolar isso. É um ponto de partida excelente. A ressurreição é, sem dúvida, o coração ali do Novo Testamento, né? O centro da pregação. E algo que o Pentecostes afirma de cara, e é crucial, é que o termo ressurreição na Bíblia, e aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento, é usado de forma literal, sabe? Fala do corpo físico mesmo que volta à vida. Não é só uma coisa espiritual, uma metáfora. E isso, bom, isso encorra toda a discussão. Entendi. Corpo físico voltando, não só espírito, ok. E a primeira, digamos, peça grande que o Pentecoste coloca é que não tem só uma ressurreição, mas sim duas categorias. É isso? Exatamente. Ele argumenta que a Bíblia mostra dois tipos básicos de ressurreição. E a diferença está no destino eterno, né? A primeira é a ressurreição para a vida. A Bíblia chama de vários jeitos. Dos justos, dentre os mortos, da vida. E a mais famosa, talvez, a primeira ressurreição lá de Apocalipse. E tem um detalhezinho na língua original, no grego, que é bem interessante e reforça essa ideia de separação. A fonte menciona a expressão ek nekron, literalmente, dentre ou de fora de os mortos. O uso desse ek, essa preposição, sugere para alguns estudiosos que Pentecoste cita, uma seleção mesmo. Ah, tipo, alguns são tirados dentre os mortos enquanto outros ficam para trás, naquele momento. Isso, exato. Ficam ali, mortos. Sugere uma ressurreição que não é para todo mundo de uma vez, é seletiva naquele instante. Que interessante essa nuance do grego. Então, se essa é a ressurreição seletiva para a vida, qual é a outra? A contraparte. A contraparte é a ressurreição para condenação ou do juízo. Jesus fala disso em João 5, né? E a gente vê os detalhes em Apocalipse 20 com os incrédulos no final. Então, o critério principal para Pentesco não é só o quando acontece, mas o para onde leva, entende? Uma para a vida com Deus, a outra para o juízo final. Ok, então temos essas duas categorias, destinos opostos. Isso por si só já mexe com a ideia de um evento único, né? Mas aí vem a pergunta-chave. Elas acontecem juntas, ao mesmo tempo? Ou tem um intervalo entre elas? Lembro que o texto até fala da confusão dos discípulos, né? Eles não entenderam de primeira essa coisa de ressuscitar dentre os mortos. Correto. E dá para entender a confusão, porque o Antigo Testamento, ele afirmava o fato da ressurreição, né? Pensa em Jó, Isaías, Daniel, tá lá. Mas não entrava em detalhes sobre essa separação no tempo. A revelação sobre o quando de cada fase parece que veio depois, ficou mais clara no Novo Testamento. Sem essa clareza, o mais óbvio era pensar numa ressurreição geral, todo mundo junto. E algumas passagens parecem até sugerir isso, né? É. Que é todo mundo junto. Como Daniel 12, por exemplo. Sim, Daniel 12.2 é um clássico nesse debate. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Parece bem direto, né? Uns para lá, outros para cá na mesma hora. Só que Pentecostes traz uma interpretação que ele pega de estudiosos como o Traigelas, que diz que o hebraico ali pode ter uma leitura sequencial. Algo tipo: muitos vão ressuscitar. Estes, os que acordam agora, vão para a vida eterna, mas aqueles, os que continuam mortos por ora, estão destinados à vergonha eterna. Ou seja, a passagem confirmaria os dois destinos finais, isso sim, mas não que os dois grupos acordam no mesmíssimo instante. O foco seria a certeza dos destinos, não a hora exata igual para todos. Interessante essa leitura alternativa de Daniel. Quer dizer que a gramática permitiria essa separação.
E sobre João 5? Jesus fala da hora em que todos nos túmulos ouvirão a voz dele. Essa hora não parece indicar um momento único? João 5, 28, 29 é outra passagem crucial, e a palavra grega hora, é o centro da análise do Pentecoste aqui. Ele argumenta, citando outros, que em João, hora nem sempre é uma hora de relógio, 60 minutos. Pode ser um período, uma época, uma era. A gente vê isso em outros versículos do próprio João. Seria um pouco como os profetas viam o futuro, sabe? Às vezes eventos distantes apareciam juntos na visão. Então essa hora da ressurreição poderia, na verdade, abranger um período mais longo, com fases, e não um único segundo para todo mundo. Mas assim, a passagem que Pentecoste considera, digamos, o checkmate, para provar a separação no tempo, é Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Ali, João descreve a ressurreição dos mártires da tribulação, que reinam com Cristo 1000 anos. E aí vem o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que defendia muito a leitura literal. Aqui isso indica, sem muita margem para dúvida, um intervalo de 1000 anos. 1000 anos entre o fim da primeira ressurreição, que inclui esses justos, e a ressurreição dos restantes dos mortos, os ímpios. Entendi. Nossa, então Apocalipse 20 vira a peça central para argumentar esse intervalo de 1000 anos entre as duas grandes ressurreições. Isso. Isso realmente muda a figura toda. Ok, então se existe essa separação, esse intervalo de 1000 anos, como os diferentes grupos de salvos se encaixam? Porque tem a igreja, tem o pessoal do Antigo Testamento. Agora sim, acho que aqui fica bem interessante. Como é que 1 Coríntios 15, aquela passagem super famosa da ressurreição, se encaixa nessa ideia de fases? Exatamente. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, versículos 22 e 23. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. A palavra-chave aqui é ordem. No grego é tagma. A fonte se explica que tagma era um termo militar mesmo, tipo uma tropa, um batalhão, uma divisão no exército. A imagem é forte, né? A ressurreição não é uma muvuca, é um desfile organizado. Grupos diferentes marchando em sequência. Um desfile de ressurreições, gostei da imagem. E quais seriam esses batalhões, então, segundo Paulo e a leitura de Pentecostes? Paulo detalha as tagmata, as ordens. Primeiro, Cristo, as primícias. Ele é o primeiro da fila, o fruto inicial que garante toda a colheita depois. Isso já foi. Segundo, vem um depois. A palavra epeita indica um intervalo. Quem está nesse grupo? Os que são de Cristo na sua vinda, parousia. E aqui, claro, começa um debate que Pentecostes aborda. Os que são de Cristo, quem seria exatamente esse grupo? Só a igreja do Novo Testamento? Essa é uma teoria, que se refere só aos crentes da era da igreja que estão tecnicamente em Cristo, pela união do Espírito Santo, né? E que a parousia aqui seria o arrebatamento, antes da tribulação. O problema que Pentecostins aponta é que essa visão deixaria de fora os santos do Antigo Testamento e os que morreram na tribulação. Por isso, Pentecostes prefere outra visão, que os que são de Cristo é mais amplo, inclui todos os redimidos, igreja, Antigo Testamento, tribulação, e que a parousia se refere ao evento todo da segunda vinda, que tem suas fases também. Faz sentido querer incluir todo mundo que foi salvo, né? E depois desse segundo grupo, Paulo fala do fim. O que vem a ser esse fim? Sim, no versículo 24, eita, outra palavra que sugere um intervalo, uma sequência. Virá o fim, totelos. Mas que fim é esse? Outro debate. Alguns acham que é o fim da era atual, marcado pela ressurreição dos justos. Eles argumentam que 1 Coríntios 15 fala principalmente dos crentes, usa termos que se aplicam a eles. Mas e a visão de Pentecoste? Qual fim ele acha que é? Pentecoste e outros com ele argumentam que totelos aqui significa a conclusão de todo o programa de ressurreição. Isso incluiria a ressurreição final dos incrédulos, lá depois do milênio. Ele argumenta que em Cristo, no verso 22, pode ser instrumental,
tipo, por meio de Cristo todos ressuscitam, embora para destinos diferentes, e que o contexto geral do capítulo é ressurreição, ponto. O ponto-chave é que a palavra eita, antes de o fim, sugere de novo um intervalo de tempo significativo depois da ressurreição dos que são de Cristo. E esse intervalo muitos associam ao reino milenar. Então, o esquema de Paulo em 1 Coríntios 15, lido assim por Pentecoste, não só permite, mas talvez até sugira intervalos e uma sequência organizada, culminando num fim que pode incluir a ressurreição dos ímpios bem depois. Exatamente. A palavra tagma e os marcadores de tempo epeitaeta são fundamentais para essa leitura sequencial que ele propõe. Isso leva direto para uma pergunta bem específica. E os crentes do Antigo Testamento, o povo de Israel? Se a ressurreição é em etapas, onde eles entram nessa fila? Porque tem uma visão bem comum, né? Que eles ressuscitam junto com a igreja lá no arrebatamento. Não é isso? Sim, essa é uma visão dispensacionalista bastante difundida. Ela se baseia em 1 Tessalonicenses 4, 16 e usa argumentos como a redenção será a mesma para todos em Cristo, ou a interpretação de alguns símbolos em Apocalipse, como os 24 anciãos representando todos os salvos. Mas o Pentecoste não compra essa ideia, certo? Quais são os argumentos dele para dizer que a ressurreição de Israel é separada da ressurreição da igreja? Correto, ele discorda e apresenta vários contrapontos. Primeiro, um ponto teológico. Ele diz que a expressão os mortos em Cristo, lá de 1 Tessalonicenses 4, se aplica de forma bem específica à igreja, àqueles unidos a Cristo pelo batismo do Espírito, algo que Israel, como nação, não experimentou da mesma forma. Segundo, ele relativiza os argumentos sobre anjos ou os 24 anciãos serem prova dessa ressurreição conjunta. Mas o argumento que parece mais forte para ele vem da leitura literal das profecias do Antigo Testamento sobre Israel. Ele insiste, citando outros como Tregeles, de novo, que Daniel 12.2, se você lê no contexto, que é logo depois da grande tribulação descrita antes, aponta para uma ressurreição física de Israel após esse período de angústia. E da mesma forma, Isaías 26:19 também colocaria a ressurreição de Israel depois que passar a ira. O tempo parece ser depois da tribulação. Então, para Pentecoste, tentar colocar a ressurreição de Israel junto com o arrebatamento da igreja seria meio que espiritualizar essas passagens que ele entende como literais e apontando para um tempo futuro específico. Exatamente. Ele acha que interpretar Daniel 12 ou Isaías 26 como se fosse só uma restauração nacional, uma metáfora, como alguns fazem, é forçar um pouco a barra para encaixar uma teoria já pronta. É importante dizer, ele concorda que Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, é sim uma metáfora de restauração nacional, mas ele separa isso das passagens de Daniel e Isaías, que, para ele, falam claramente de ressurreição física individual. Certo. E qual a conclusão dele, então, quando Israel ressuscita segundo essa linha de raciocínio? A conclusão de Pentecostes é que os santos do Antigo Testamento ressuscitam na segunda vinda de Cristo à Terra, no final da tribulação, junto com os santos que morreram martirizados durante a tribulação, mas separados no tempo da ressurreição da igreja, que ele acredita que acontece antes, no arrebatamento. Isso reforça muito a ideia de planos distintos para Israel e para a igreja se desenrolando na história profética. Ok. Juntamos muitas peças agora. Os dois tipos de ressurreição, o intervalo de 1000 anos, o esquema de Paulo com as tagmata, a distinção entre a ressurreição da igreja e a de Israel. Qual seria, então, juntando tudo isso, a sequência completa dos eventos de ressurreição que o Pentecostes propõe na análise dele? A linha do tempo completa. Bom, sintetizando a cronologia que Pentecoste monta com base nessas passagens todas, a ordem ficaria mais ou menos assim. Primeiro, Cristo, as primícias, o evento que iniciou tudo. Já aconteceu, baseado em 1 Coríntios 15, 23. Segundo, os santos da era da igreja. Esses ressuscitam no arrebatamento, evento que Pentecoste vê como ocorrendo antes da tribulação, baseado em 1 Tessalonicenses 4,16. Terceiro, os santos do período da tribulação.
aqueles que morrem pela fé durante a tribulação. Eles ressuscitam na segunda vinda visível de Cristo à Terra, no final desse período, baseado em Apocalipse 24:5. Quarto, os santos do Antigo Testamento ressuscitam também nesse mesmo momento, na segunda vinda de Cristo à Terra, junto com os santos da tribulação, baseado em Daniel 12:2 e Isaías 26:19. E quinto, os mortos não salvos. Esses só ressuscitam depois do reino milenar de Cristo, para enfrentar o juízo final, o grande trono branco, baseado em Apocalipse 20:5, 11 e 14. Entendi. E só para ter certeza, os 4 primeiros grupos juntos formam o que a Bíblia chama de primeira ressurreição, a ressurreição para a vida? Exatamente. A primeira ressurreição não é um evento único, instantâneo. É, na verdade, uma série de fases que inclui Cristo, a Igreja, os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento. Todos esses fazem parte da ressurreição para a vida eterna. O último grupo, o quinto, é que constitui a segunda ressurreição que leva ao juízo. Uau! Então, resumindo essa nossa conversa sobre o capítulo 23 do Manual de Pentecoste, a visão que ele apresenta é que a ressurreição não é um ato isolado lá no fim do mundo, é um programa divino bem detalhado que vai acontecendo em fases, em etapas distintas ao longo do tempo. Cristo primeiro, depois a Igreja, antes da tribulação para ele, depois os santos da tribulação e do Antigo Testamento, juntos na segunda vinda à Terra, e só 1000 anos depois, os não salvos. O que isso significa? Que a ordem das coisas futuras, pelo menos nessa interpretação, é bem mais complexa e sequencial do que a gente talvez imagine de cara. Sem dúvida. E essa visão de uma ressurreição, assim, sequencial, quase que coreografada por Deus ao longo da história e do futuro, levanta uma reflexão interessante, né? Como será que essa perspectiva de um processo divino em etapas pode impactar a nossa compreensão da esperança cristã? Será que ver a ressurreição não como um interruptor que liga tudo de uma vez, mas como um plano cuidadoso que se desenrola, será que isso muda o jeito como a gente percebe o juízo final, ou mesmo o caráter de Deus agindo na história conforme descrito nessas passagens? Fica a pergunta, né? Uma pergunta profunda mesmo para a gente pensar. Bom, analisamos hoje uma parte importante desse capítulo, mas sempre fica mais para explorar, né? Fica então o aviso que a gente vai voltar a esse manual de escatologia do Dwight Pentecost em breve para continuar essa jornada por esses temas tão complexos. Muito obrigada pela companhia nessa análise, que todos tenham uma ótima continuação de dia.